Alô, meus amigos, hoje é segunda-feira, hein? Começo da semana, dia 14 de outubro do ano de 2019. Já estamos quase no meio de outubro, no meio do mês de outubro. Nós estamos iniciando aqui mais uma edição ao vivo do programa Espalha Fatos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. E mandando a nossa saudação a todos vocês, anunciando aqui ao meu lado o jovem que hoje abrilhanta mais uma vez esse programa, Sérgio, hein? Serginho Lessa. Sérgio Lessa é realmente a pilastra de concreto do jornalismo guarulhense. Aliás, não é mais do jornalismo guarulhense, sim o jornalismo brasileiro. Opa, Lessa, uma bela segunda-feira, hein, Lessa? Olá, irmão. Eu sei que você não gosta muito de segunda-feira, mas segunda-feira é um belo dia. Temos aí a semana verdade. Eu já estou no 220 hoje, que eu já cheguei voando aqui. Acabou de chegar aqui, 1 minuto antes do jornal entrar no ar. Mas graças a Deus, irmão, segunda-feira, pronto para mais uma semana aí. Vamos lá, excelente semana pra gente. E dá os parabéns para você por seu aniversário no sábado, né, irmão? Pô, que alegria. Eu sabia que ele não deixa barato. Ele não deixa barato. Não, porque, pô, está muito bem, o grande monstro sagrado da comunicação internacional. Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, tá vendo? Tá bom, irmão? Foi Parabéns, passado, muitos anos muito de obrigado. vida. E a todos os amigos guarulhenses também que mandaram aí mensagem pra gente. Nossa, bombou, hein? Através do Facebook. Do Facebook. Nossa. O problema é que não dá para responder. Você tem que ficar o dia inteiro respondendo. Mas enfim, olha, muito obrigado às mensagens de carinho que a gente recebeu. Você merece, irmão. Esses dias, né? E nós temos também o dia 12 de outubro, será lembrado. Aliás, dia 13, que é o dia da canonização da irmã Dulce, que foi ontem, né? Exatamente. Será lembrado como um grande dia. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiz um Globo Repórter com a irmã Dulce nos anos 80, quando eu voltei ao Brasil. Você sabe que, eu acho que eu já até comentei isso aqui, né? É gostoso, a gente se sente bem, né? Eu entrevistei uma santa. Pô, né? Conversei muito com a irmã Dulce. E foi um contato, nós fizemos um Globo Repórter com ela, fiz várias matérias na minha época lá de Salvador. Né? E é uma pessoa, sabe, é um ser humano que eu lembro com grande carinho, com grande afeição. E agora mais sabendo que é uma santa, né? Santa Dulce dos Pobres. Muito bem. Bonito isso aí, né? E legal, irmão. Pô, eu fico contente porque toda vez você tem uma história para contar, né? Você é aqueles caras que não perdem a viagem. Você fala de qualquer assunto com esse homem, ele fala, não, que em 1900 e tal eu entrevistei. Isso é um orgulho pra gente. Eu, o Plínio Tomás, o Joãozinho do Esporte, o saudoso Joãozinho, né? João de Freitas. Ele falou o nome de uma... A gente estava conversando com essa figura que você vai apresentar daqui a pouquinho, mas falando no Maurício, o professor Maurício, né, de tanta lembrança, o saudoso professor. Pouca gente sabe, mas era um saxofonista de mão cheia, tocava saxofone. No tempo do DEC, ele era diretor de esportes lá do DEC, junto com o Ronaldo Sarraceni. Enfim, o Maurício foi uma pessoa dedicada ao esporte e eu acompanhei a fundação da Olimpíada de Guarulhos, né, que nós fizemos juntos. Né? Joãozinho de Freitas, o Maurício, o professor Maurício. Então, a figura lembrada aqui de muito bom tom. Aliás, vamos começar o programa? Não começamos ainda, né? Não, se for só contar cada detalhezinho, imagina. Sabe aquela pessoa que se você parar no boteco e então abrir uma cerveja, não vai embora nunca, né, mano? Companhia muito boa. É muito bom isso. Mas vamos lá. Então, sem mais delongas, né, assim, desejando uma excelente semana para vocês, queridos amigos, né, que estão sempre atentos aí ao Espalha Fatos, segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre ao meio-dia, com reprise, sempre à meia-noite, de segunda a quinta, e depois a reprise na sexta-feira à meia-noite e 30. Lembrando que logo após, irmão, a reprise, a gente tem a transmissão de toda a programação da TV Com Brasil, que é a TV comunitária nacional, que está bombando também. E lembrando que a gente, além de estar aqui na NET, a gente está também ao vivo nas redes sociais, no Facebook da TV Guarulhos, do Espalha Fatos, no perfil do irmão, no meu perfil. Também na internet, espalhafatos.com.br, tvguarulhos3.com.br, enfim, todo esse material já está, os programas passados e esse daqui a pouquinho também já está no YouTube, enfim, irmão, depois vai tudo pelo WhatsApp, enfim, nosso programa é o famoso cross-mídia, está circulando em todas as redes sociais, em todos os locais, para levar muita informação para vocês aí que gostam de saber tudo o que acontece na cidade de Guarulhos. E hoje, um programa bastante especial, por quê?
estamos aqui com o primeiro atleta olímpico da cidade de Guarulhos, irmão. Você que é um grande desportista também, quero então apresentar aqui, já agradecer de antemão a presença do meu amigo Wilson Davi, que também é diretor da Secretaria de Esporte. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado. Uma honra estar aqui. Gente. Davi, principalmente deste papo aqui da comunicação. É um monstro sagrado. Você também que faz toda essa... O Davi teve um domingo movimentado lá no Bosque Maia. Foi uma festa nesse Dia da Criança. Ah, eu fui, estava lotado, né? E calorzão ainda, né? Bombom, parabéns, né? Obrigado, agradeço. Um evento organizado pela Secretaria? Pela Secretaria de Esportes, com apoio do Fundo de Solidariedade, Secretaria da Cultura, demais órgãos, o Corpo de Bombeiros principalmente, que, nossa, fizeram uma chegada triunfal com os Vingadores, Marvel, né? Legal, a equipe de Vingadores. Aquele de cabelo comprido, como é que é? O Thor, Homem-Aranha. Eu vi o Capitão América lá, o Homem de Ferro. Eu vi o Homem de Ferro. O Homem de Ferro de Guarulhos também, é o Marcelo Parra, aquele que coordena todo esse trabalho. E nós fazemos, que nem além do Bosque Maia que foi feito no sábado, nós já fizemos no Hospital do Câncer em São Paulo, né, da criança. Fizemos aqui no Hospital de Guarulhos, o Hospital da Criança em Guarulhos. Então, assim, onde nós vamos um trabalho comunitário, um trabalho social, embora seja um grupo profissional que faz também apresentações de aniversários, festas de final de ano, tudo, mas tem esse dom especial de se apresentar gratuitamente quando se trata de hospitais, associações do bem. Né? Então é um prazer para a gente sempre estar participando, e no Bosque Maia foi um sonho que eu tive já há mais de um ano. Eles ficam doidos, né? Eu imagino a emoção chegar o carro de corpo de bombeiros com todos aqueles super-heróis em cima, o pessoal ficou endoideceu. Não, é muito legal. Foi uma loucura. Quero aproveitar, irmão, mandar um abraço, sabe para quem? Tá em Cancún assistindo a gente, tomando uma marguerita. Mas pode isso? Não, ele tá em Cancún, ele tá assistindo a gente, o Ulisses Pinto, nosso apresentador aqui do programa de esporte. O Ulisses está lá, fazendo o que em Cancún? Que fazendo o quê? Tomando marguerita, né? Tomando marguerita. Piloto de teste das tequila, agora, umas marcas novas lá. Um abraço para ele, a gente sempre não, às vezes trazemos temas esportivos, mas nada comparável ao nosso programa de esporte completo, que aliás é na sequência aqui do Espalhafatos, né? Pois é, com os Valdinho Tassi e a turma. Agora no ao vivo, depois que a gente sai do ar aqui, entra o programa de esporte, que vai falar sobre Flamengo, enfim. Mas nós trouxemos o Wilson aqui, irmão, para falar um pouco sobre o esporte da cidade. Por quê? Nós já entrevistamos o Tom há um tempo o ex-secretário. O ex-subsecretário, exatamente. Não, secretário, na verdade. Não, ele era diretor, o secretário é outro. É isso? O secretário é Rogério Amor. O Amor, exatamente. Ele era subsecretário. Exatamente. Adjunto, na verdade, certo? Mas o Wilson Davi foi um cara que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, se não me engano, em 2016, antes das eleições... 2015. Ele ficou indignado por ser o primeiro atleta olímpico da cidade de Guarulhos. Ele não se conformava. Se a gente que não é atleta não se conformava, imagina ele que participou de Olimpíada, não ver sendo realizados jogos regionais, Olimpíada colegial. E ele foi na tribuna da Câmara, irmão, levou até a camiseta dele da época. Desde os anos 70. Como é que foi isso? E hoje nós estamos vendo que depois de 4 anos, se não me engano, que não participava dos jogos regionais, nem abertos, Guarulhos voltou a participar de tudo. Esse ano foi em São Sebastião, né? Foi jogos regionais em São Sebastião e Ilhabela, e agora os jogos abertos. Você que acompanha o esporte, o São, em Marília. Qual foi a chave que virou para não estar funcionando e agora está? Onde estava o problema? Você me conheceu na minha fase de ativista esportivo. Eu continuo como ativista. Óbvio que hoje eu sou governo, trabalho tenho a confiança do nosso prefeito, que colocou sob nossa responsabilidade, não somente eu, mas toda a nossa equipe de profissionais da Secretaria de Esportes, a incumbência de fazer o retorno a jogos regionais, jogos abertos, participar de eventos federativos e cumprir um calendário extenso de atividades voltadas não somente ao esporte de alto rendimento, mas também principalmente à qualidade de vida, que eu acho que é uma preocupação do poder público, estar levando qualidade de vida para a terceira idade, para os segmentos sedentários, para o AMIA, que é uma atividade voltada a pessoas portadoras de necessidades especiais, e também eventos. Então, além dos eventos de competição e iniciação esportiva, você tem 3 pilares importantes aí para você estar atingindo a população.
E o nosso desafio foi, em primeiro lugar, fazer voltar a funcionar os próprios municipais que você conheceu, irmão, na época de jogos do ginásio Olimpíada Célio Colegial. Queiroz. O primeiro Célio Queiroz, que é o ginásio que fica no Fioravante Ervolino, no estádio Fioravante Ervolino, onde foi feita a primeira Olimpíada Colegial Guarulhense. É o que sobrou, né, do Foi. Fioravante. Antes tinha um campo de futebol, Isso, né? tinha lá, era um complexo, quando houve a duplicação da Dutra, o viaduto, aí houve toda uma situação que acabamos perdendo um grande espaço ali. Mas hoje nós temos o prazer de ter um ginásio, você estou bem iluminado com iluminação de LED, uma quadra reformada, onde nós sediamos hoje. Está funcionando de segunda a domingo, das 8 da manhã até as 22 horas da noite, com várias equipes treinando e competindo também, tanto o handebol como principalmente o futebol de salão. Então, para a gente é um orgulho. A Ponte Grande, quando nós assumimos, o ginásio estava com uma cachoeira dentro, as calhas podres, nós compramos calhas novas, reformamos o ginásio, a parte interior, o piso que estava descolado, e hoje nós chegamos, irmão, eu recebi inclusive a seleção brasileira de vôlei adulta fazendo treinamento nesse mesmo ginásio que estava abandonado. Então hoje, graças a Deus, nós temos um ginásio remodelado, um ginásio em condições de está sediando competições federativas, não somente estaduais, mas da Superliga de Vôlei, vários eventos foram realizados, e é um próprio a mais. Estamos hoje reformando os vestiários, entrando na questão dos vestiários da pista, e tem um projeto grandioso lá na Ponte Grande. Na Ponte Grande, está sendo remodelado. É um trabalho que demora alguns meses. Eu me lembro que ele servia para as provas de atletismo. Também, nós tivemos as Olimpíadas Colegiais, foi. Na época não tinha nem iluminação. Na primeira Olimpíada Colegial eram os carros que estavam, foi até um pouco mais tarde, eram os carros que estavam com os faróis ligados onde estava acontecendo as últimas provas. Eu tenho alguns registros disso porque o meu ex-sogro, Milton Rezende, foi um dos 3 idealizadores da Olimpíada Colegial. Era do DEC também. Foi do DEC. Ele, o Maurício Vieira e o Joãozinho. E a professora Mitica Murakami, não, que era diretora. Mitica, tá certo. Tinha uma atleta que tinha nome parecido, Mitica Murakami, Elizabeth Mitica Murakami, depois o professor da Vila Fátima. Então tinha o Dr. Newton Evans, que foi diretor do DEC. Poxa, tinha grandes personagens lá. E o esporte de Guarulhos deve muito a esse pessoal. Deve muito esse pessoal. Então, mas você pergunta, onde estava a chave? Por que não funcionava e funciona? Ora, é isso que eu não entendo, irmão. Isso é da vontade política. Por que parou? Por que parou? Houve um certo abandono. Mas o negócio é ver o futuro. Houve um certo abandono, mas tem coisas que a gente acha assim, eu penso na construção. Tá. E havia muita coisa para ser reconstruída. O próprio o João Carlos de Oliveira, o Centro Social Esportivo. Meu pai foi atleta que participou de Jogos Pan-Americanos em 63 no Brasil. Um dia meu pai veio do interior para Guarulhos, meu pai não sabia meu endereço, não recordava dele. Ele falou, é perto do João do Pulo. Aí o motorista que ele pegou, o taxista, passou na frente do João do Pulo. Meu pai ficou indignado. Ele falou assim, olha, eu acho um desrespeito uma cidade que nem Guarulhos. Tem um próprio municipal com o nome João do Pulo e está naquele estado todo. Meu pai, era noite, meu pai viu aquele escuro, meu pai parou o táxi, saiu, olhou, tudo abandonado. Isso foi em 2016, por ocasião da campanha que estava sendo feita da prefeitura, né? Antes das eleições. E meu pai ficou indignado. Eu falei, pai, infelizmente haverá troca do governo e haverá algumas prioridades. Então vamos aguardar tudo. Eu nem imaginava que eu seria o diretor da secretaria no ano seguinte, mas tudo bem. Nós conseguimos pegar aquele próprio municipal, nós reformamos todo o ginásio, que estava 4 anos fechado, porque diziam que havia um lençol freático por baixo era um cano antigo, uma tubulação antiga de ferro, estava dando vazamento, então já haviam começado uma reforma, pararam, abandonaram. Nós trocamos toda a tubulação com o auxílio do SAAI, da Pro Guaru, da Secretaria de Obras, trocamos tudo, fizemos uma reforma ali e o ginásio hoje está sediando as competições de Olimpíadas Colegiais, Jogos Federativos, os campeonatos de basquete estadual, em várias categorias, então a prova próprio reformado. A piscina, a mesma coisa, a casa de máquinas, reformamos a casa de máquina, reformamos a piscina. A área onde era a antiga Secretaria de Esportes, que você bem conhece, eu lembro, trabalhei lá. O centro ali, hoje nós temos a área de judô gigante, nós temos aulas de dança também, aula com a terceira idade, então assim, nós reativamos o centro. Agora conta aí para mim, onde que o Guarulhos está realmente competitivo no setor esportivo?
Para ganhar os jogos abertos. O importante, eu sou bem honesto, como sabe? Como é que está o basquete hoje para a gente falar assim, ó, nós temos como objetivo ser novamente campeões geral dos jogos regionais e jogos abertos, nós não temos esse objetivo, até porque, eu sou sincero, o Tribunal de Contas hoje, aquele passado não mais nos pertence. Muita coisa hoje, as pessoas falam assim, poxa, mas vamos voltar naqueles tempos, as leis eram outras, os regulamentos, as regras eram outras. Hoje é humanamente quase que impossível. Então, eu dou uma ideia para vocês. A cidade de São Caetano, que foi campeã há muitos anos, hoje, cadê São Caetano nos regionais Jogos Abertos? Apagou. O ex-secretário de São Caetano de Esportes, ele estava respondendo, quando nós fizemos uma visita, eu e o Ulisses Pinto, sempre confirma com o Ulisses, estava respondendo 26 processos. Mediante Você não pode investir em esporte, porque aí a prefeitura, dinheiro público não. Então, dinheiro público é para se investir em qualidade de vida, pode ser nos eventos, massificação esportiva. Eu acho que é o papel da prefeitura. Às vezes a gente arruma uma certa briga com os esportistas da cidade, principalmente profissionais, mas dinheiro público não pode ser investido. Primeiro que as leis precisa da colaboração do comércio, precisa da colaboração, precisa de projetos, precisa ter uma série de iniciativas que hoje o momento ele é crítico. Como é que o comércio de Guarulhos? Guarulhos é uma potência, não só industrial, mas também de comércio. Ajuda o esporte. Infelizmente, hoje não existe uma lei como não existia antes, na época do ex-prefeito Neftales, na primeira gestão dele, que foi criada a campanha do Ótimo Atleta. São Paulo foi a primeira cidade em 1975, Guarulhos em 76, Guarulhos a partir de 1979 teve a campanha do Ótimo Atleta. Foi a segunda cidade do país a ter. Era uma lei federal que depois foi extinta, aí veio depois lei dos bingos. Então, assim, precisava de uma lei, novamente uma lei federal, que permitisse que o empresário ou pessoa física... Hoje não existe o Ótimo Atleta? Não, hoje não existe mais. Por força de lei? Um exemplo, para você adotar um atleta, você precisa de recurso financeiro. Através de que recurso, de qual lei que você vai tirar? O vereador está lá para isso, pô. Mas aí você fala assim, olha, a prefeitura... existe uma coisa fora do Tribunal de Contas, você tem uma coisa chamada assim, renúncia de receita. Se eu tirar o dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei que 0,5% da arrecadação municipal vai ser direcionada à campanha do Ótimo Atleta. Isso daí chama-se renúncia de receita. A lei não permite. Mas você não pode fazer, aquela empresa que investir num atleta, ela não pode ter desconto de imposto. Renúncia de receita. Também é. Mas como é que funcionava antes, então? A lei era diferente. O que eu falei para você, mudaram-se as leis, mudaram-se as regras. Hoje já não se permite mais. Nós estamos ainda tentando buscar uma brecha, uma situação diferente. Federal não existe mais, que era do ICMS, alguns recursos que eram estaduais, você poderia. Antes podia, hoje já não pode. Aí se pensa, quando é município, você pensa na lei municipal. Você tem ideia? A lei municipal seria de IPTU. Então não dá para dar incentivo nenhum para quem quer investir no esporte. Pois você por tem enquanto ideia? não. No orçamento municipal, o orçamento anual de Guarulhos, o esporte leva quanto? Quantos por cento? Leva menos de 1%. Menos de 1%. Agora, sendo que esse percentual de 1%, ele entra também a folha de pagamento. Então é tudo. Então o que resta para poder... Houve uma época que era junto com a cultura, educação, cultura e esportes. Então, na época do Newton Evans, era uma secretaria só. Então ali o recurso, obviamente, era 25%. No começo do governo também agora foi. Foi no início foi, mas mesmo assim faltavam alguns ajustes para poder realmente aplicar o dinheiro, que era da educação, uma verba carimbada, não poderia aplicar no esporte. Existem alguns entendimentos diversos. Por exemplo, nós vamos para jogos regionais, jogos abertos, você verifica todas as cidades participando dos jogos com transporte que são da Secretaria da Educação da cidade. Você entendeu? Então, em algumas prefeituras existe um entendimento que pode, em outras que não pode, porque pertence à educação, não tem nada a ver com o esporte. Você não pode pegar um ônibus de escolar para levar os atletas. Mas num período mas é assim, em um período de férias, que nem o mês de julho, onde acontecem os jogos regionais, esses ônibus estão parados, e você está ali com os atletas que na realidade são estudantes também, então está a serviço. Você entendeu? Agora, depende de regulamentar isso, de buscar algumas brechas para que isso seja realizado. Uma coisa que eu queria saber, o nosso Tomeuzão, para mim, eu já tive lá, vi jogos maravilhosos lá, eventos, enfim, e ficou trancado lá, caindo aos pedaços, literalmente desmoronando. Como é que está essa situação? Porque eu ouvi falar que está em vista. Tem uma licitação que foi aprovada, existe um projeto de lei que foi por lei de incentivo, não. Me deu um branco agora.
através de Uma uma legislação. emenda, Uma emenda. parlamentar, foi direcionado 1 milhão para o Tomelzão, depois mais 500 mil por 2 deputados federais. E o que acontece? Esse dinheiro demorou muito. Quando nós entramos, essa emenda, a de 1 milhão já estava, não haviam conseguido aprovar. Nós conseguimos, tinha perdido, nós conseguimos, mas estamos conseguindo agora que foi para fazer a licitação. Então, essa licitação esse ano, agora sim acontece, e aí começam as obras. 2 milhões para fazer alguma coisa lá? Não dá. Ó, o Tomelzão, em 1992, que foi quando começou a fazer o Tomelzão, foi feito o Tomelzão, terminou em 1993, você lembra que foi feito regionais e depois Jogos Abertos, nos 2 anos seguidos. O que aconteceu? O custo do Tomelzão, da obra, era 20 milhões. Então, me desculpa, Lessa, mas a minha opinião pessoal é um elefante. Foram feitos grandes eventos? Foram. Vamos dar a mão à palmatória, principalmente enaltecer o prefeito Pascoal Tomeu, ex-secretário Wilson Alves Davi, que foi o melhor secretário de esportes que a cidade já teve. Eu falo isso para todo mundo, com muito prazer, que trabalhei muitos anos ao lado dele, e da equipe maravilhosa que nós tínhamos na Secretaria de Esportes, o Ulisses, o Márcio Belicieri, Mosquito, várias pessoas. Mas é assim, naquela época eu achava, ainda acho que, assim, que foi um pouco de exagero. Guarulhos merecia um dinheiro, porque naquela época, com 20 milhões, você poderia estar construindo um ginásio um pouco melhor, por 10 milhões, vamos dizer, não precisava ter aquela capacidade toda, e você construir mais 5 ginásios de médio porte espalhados pela cidade e nos bairros. Então você poderia ter muito mais. Hoje o Tomelzão, se você parar para pensar, é somente uma quadra. É uma quadra só. Você tem 4 torres que nunca foram feitas ali. O projeto inicial é para que fossem construídas secretarias, mas você tinha que primeiro aguardar, acho que 15 anos, 10 anos, por causa da garantia do projeto arquitetônico, sem mexer. Depois que você iria mexer. Passou-se o tempo todo, já vieram outras administrações e não houve interesse em alocar ali outras secretarias. Você teria que colocar elevador, teria que fazer todo um trabalho de infraestrutura, abrir janelas naqueles espaços que são vazados. Então eu acho uma obra muito faraônica. Hoje, para você reformar um ginásio Pascoal Tomeu como se deve, é em torno de 4 a 6 milhões de reais. Você tem que buscar na iniciativa privada isso. Para continuar ainda tendo uma quadra. E para ter uma quadra, né? Para ter uma quadra. Então você fala, até onde vale a pena você ter uma quadra de 20 por 40? Se eu posso construir uma quadra de 20 por 40 hoje, com um ginásio com capacidade para 2.000 pessoas, vamos dizer, por 2 milhões. E o Tomelzão caberia quanto no projeto, pelo projeto? Hoje, com as limitações, porque tudo quando a gente fala de leis, existem as limitações. Na época nós chegamos a colocar 12.000 pessoas no Tomelzão, não nas arquibancadas e na quadra onde tinha um espaço show do Roberto Carlos, Mamonas Assassinas, Xuxa, tivemos grandes eventos ali. Mas hoje você conseguiria colocar nas arquibancadas em torno de 5 a 6 mil pessoas no máximo. No máximo. Mais talvez umas 2.000. E esse dinheiro, então, esses 2 milhões que vocês têm, que está vindo aí por emendas, 1,5 milhão. Vai fazer o quê? Só para fazer funcionar? É para ajudar não está funcionando atualmente? Só para treinamento, não pode sediar competições, não pode ter pessoas nas arquibancadas. Está interditado? Não, ele para eventos grandes não, porque você tem todo um projeto de iluminação que ainda não é suficiente, você tem a questão elétrica, você tem um telhado que precisa ser revisto. É uma construção, irmão, que ela é de 1993. Você imagina quantos anos tem? Não foi feita uma reforma naquele espaço. Então tem coisas que assim, primeiro, vamos um exemplo. Há 15 anos atrás você poderia pensar assim, está começando a aparecer algumas goteiras, vamos fazer o seguinte, vamos consertar esse telhado. Passou mais 2, 3 anos, ou no exercício seguinte, vamos fazer uma manutenção geral na parte elétrica. Você entendeu? A quadra é de madeira. Foi raspando. Hoje não dá para raspar mais. Aquela quadra tem que tirar aquele taco e fazer um novo piso. E assim vai. Aí entra a questão das exigências do ABCB. A saída é fazer o que nós estamos fazendo. Conseguimos aproveitar essas emendas. Começa agora, vai ser iniciado o processo de recuperação do próprio, com a parte elétrica, com alguma parte das estruturas, e buscar mais recursos para dar continuidade. Com esses recursos que estão vindo, o ginásio ele já fica liberado para competições oficiais, mas com limitação de público. Você entendeu? Mas é interessante que vai ter o Guarulhos tem o da Ponte Grande, né? Onde o Corinthians tem o ginásio da Ponte Grande, tem o ginásio Fioravante e tem o João Essa relação de Guarulhos e Corinthians, você está acompanhando isso? Não? Como é que acabou já houve o término desse compromisso. Né? Isso daí foi um projeto arrojado, onde não houve envolvimento de verbas públicas em cima disso.
né? Houve sim um trabalho de marketing em cima, onde houve a Deixou captação. saudade, né? Foi Deixou, embora houvesse algumas críticas, mas eu penso assim, existe uma coisa chamada legado, né, irmão? O legado dessa gestão, desse evento, desses 2 anos de contrato. O que acontece? O ginásio, você vai no ginásio da Ponte Grande, através dessa parceria nós conseguimos remodelar a parte elétrica do ginásio, remodelaram novas as salas, os vestiários, o piso. Então, assim, tem muita coisa boa que aconteceu. Deixou um legado. Isso é importante. Porque também promoveu o Guarulhos. Fora durante esse período, aumentou o número de participantes nas escolinhas, as equipes que nós temos uma associação que cuida justamente deixa do um vôlei. legado, deixa um saldo. E a gente tem um problema sério em Guarulhos, que a gente não tem quadras com medidas oficiais, não é isso, Wilson? Infelizmente, então infelizmente, um exemplo, o Guarulhos perdeu uma grande oportunidade na época da construção dos céus de ter equipamentos modernizados e que não servisse somente para trabalhar com a comunidade, mas também para receber jogos. Era só fazendo a medida certa. Era só fazendo a medida certa. Piscina, como piscina, você falou em então, medida aí, piscina, um exemplo. Temos uma olímpica. Existe só uma semiolímpica que é o João do Pulo, mas tem 20 aí que acontece, em um dos céus foram construídas 2 piscinas, uma de 30 metros e uma de 20. Pô, fazia uma de 50. Você faria ou uma olímpica ou 2 semiolímpicas. Aí, olha mais. A profundidade da piscina. Para ter competição. O problema, irmão, não é só o tamanho, é a profundidade. A profundidade é 2 metros. Então, 2 metros você não pode nem fazer iniciação esportiva, nem dar aula de hidroginástica. Então, quando você tem uma piscina semiolímpica na medida certa, um exemplo variando, o máximo 1,35 m de profundidade, você trabalha com a iniciação esportiva com as crianças, como você também vai trabalhar aulas de hidroginástica para pessoas da terceira idade, pessoas adultas. Você pode trabalhar com pessoas portadoras de necessidades especiais. Tem que dar pé, né, mano? Não dá pra... 2 metros não dá, né? Não, 2 metros não fica meio impossível. É bom para curso de mergulho. Aí é a minha praia. Não, então, exatamente. Mas é complicado. E isso que o Wilson falou é verdade, porque foram construídos os céus. Irmão, era só fazendo a medida oficial. Você tinha as quadras lá para... Com os recursos. Né? Com e os clubes? E os clubes participam, no caso? Nós temos clube, nós temos várias associação parcerias. ACM, não é? Nós temos várias parcerias. Nós temos parceria com o nosso clube da Vila Galvão. Nós temos parceria com... Nós temos parceria com o SESI. O SESI é uma parceria maravilhosa. O clube recreativo. Pois é, o recreativo tem piscina. Recreativo, então, no recreativo nós temos um trabalho de tênis lá. Então são várias atividades que você... Hoje nós fazemos as famosas parcerias público-privadas. Então, a USEG tem um centro de tênis de mesa maravilhoso, com 15, 17 mesas ali, que nós temos uma parceria com eles. Então, assim, hoje, a palavra-chave é a parceria. Para compensar a falta do que não foi construído ainda, são as parcerias público-privadas, onde você tem, através da cessão desses espaços em determinados horários, abrindo-se gratuitamente à população, não é porque no nosso clube que tem que pagar para entrar, não. Você tem um espaço, você coloca o profissional trabalhando e o espaço ele abre para que as pessoas da comunidade venham participar das atividades. Social também, coisa desse tipo. Sem nenhum custo. Já chegamos ao fim? Já chegamos ao final, já recebemos um sinal ali, irmão, agradecer a presença do nosso amigo aí, o Wilson Davi, que é o primeiro atleta olímpico de Guarulhos, irmão, realmente 40 anos funcionário. Não é pouco não, é 40 anos funcionário. O Davi era atleta do atletismo. Do atletismo, mas qual a sua especialidade? Eu competia com o João do Pulo, Robson Caetano, o salto triplo? Não, eu era velocista, eu ganhei 400 metros, eu fui bicampeão no Troféu Brasil nos 800, campeão sul-americano no revezamento 4x400, participei de meetings na Europa, 32 países representando Guarulhos e o Brasil. Eu tenho orgulho de falar. Ele é maratonista. Eu tenho orgulho de falar porque todo país que eu viajava, todos os lugares eu levava, você conhece a famosa camiseta amarelinha, é uma camiseta amarela que vestíamos eu, João do Pulo, Conceição Jeremias, Zequinha Barbosa, escrito Guarulhos. Eu tenho até hoje comigo. Então, em várias ações que eu fiz como ativista esportivo, eu levei. É orgulho de levar o nome da cidade, graças a Deus. Sempre com as portas abertas aqui, bem-vindo. Obrigado pela presença, meu irmão. Obrigado. Valeu. É isso aí. Valeu, obrigado, irmão. Uma honra estar aqui com vocês. Você vem amanhã, irmão? Amanhã eu venho, o Sérgio Lessa também. Pode contar com ele. O Wilson Davi vai nos acompanhar pela TV. Com certeza, estarei assistindo. Assim como você, moradores de Guarulhos, muito obrigado pela sua atenção e até amanhã. Até amanhã.